Saudações cordiais, queridos amigos, queridas amigas que nos assistem no canal Notícias do Ribeiro. Aos que ainda não me conhecem, meu nome é Ribeiro, eu sou advogado criminal na capital São Paulo, Brasil. E hoje, para poder falar de empreendedorismo jurídico, o mercado de trabalho na advocacia, é que convidamos a doutora Fabris, advogada, mãe, membro do Rotary Club e também presidente da comissão de coaching da OAB Subseção Itaquera. Doutora Fabris, a palavra é sua. Saudações cordiais, doutor Ribeiro. Eu quero agradecer imensamente o convite. É uma honra estar aqui falando um pouquinho sobre empreendedorismo, advocacia e esse desafio também, né, da tecnologia. Então eu estou à disposição, por favor, faça a pergunta. O que o advogado nos pergunta, né, em início de carreira, é se é possível, sobretudo agora em época de pandemia, advogar no home office ou sem uma estrutura física, um escritório físico. Nunca foi tão fácil advogar. Hoje, para advogar, basta que você tenha um celular, conhecimento e acesso à internet. Então, um jovem advogado ou uma pessoa que não tenha muitos recursos para ter um escritório pode começar empreendendo através dos seus conhecimentos e com a tecnologia. As OABs, em especial a subseção de Itaquera, tem uma estrutura muito bem formalizada para quem ainda não tem o seu espaço físico para atendimento, para fazer audiência e principalmente para peticionar. Então, aquela jovem advocacia que está iniciando a carreira tem aí uma grande oportunidade de crescer, prosperar, fazer muito sucesso na carreira jurídica, mesmo sem a estrutura física de um escritório. Não tendo essa estrutura física, o custo é menor, né? A pessoa consegue fazer o deslocamento, sobretudo para nós que também atuamos na atividade criminal, ir numa delegacia, ir num presídio, e hoje também as audiências têm sido virtuais, né? Sim, essa questão de não apenas a audiência, como também atendimento aos presos tem sido de forma virtual. Eu tenho clientes em Presidente Prudente, Florínia, são localidades de aproximadamente 500 quilômetros, onde eu levaria certamente um dia para ir e voltar. E hoje, através da tecnologia, nós conseguimos atender no conforto do nosso escritório ou da sua própria casa. Então, simplificou muito, é algo que realmente veio e eu tenho certeza que veio para ficar. É fácil advogar no direito penal? Advogar é um dos maiores desafios profissionais, porque você não é só contratado para advogar, você é contratado para resolver um problema. E o que acontece? Na seara criminal, nós temos, via de regra, uma pessoa que está sendo acusada de um crime e defendê-la envolve muitos valores. Você tem que acreditar muito no ser humano para, mesmo ciente de que ela cometeu um crime, defendê-la. Iniciei minha carreira profissional como advogada no ramo criminal com desafios que são ou você topa ou desiste. Eu peguei 3 casos, o primeiro foi um latrocínio, o segundo o homicídio e o terceiro um roubo qualificado. E aí esse latrocínio era um cliente que já estava no semiaberto, porque assim, nós temos várias modalidades de condenação. Para que a pessoa chegue no semiaberto, significa que ele já cumpriu uma parcela da pena e foi promovido e está quase prestes a ganhar a liberdade. E esse meu cliente, ele teve um problema com o diretor do presídio e ele foi transferido para uma unidade prisional para morrer, porque era uma unidade contrária à filosofia de onde ele estava. E trazer essa pessoa de volta me consagrou como advogada criminalista. E eu tenho o hábito, e assim entendo, eu me vejo naquela posição
daquela pessoa que ajudou Jesus a carregar a cruz quando eu pego um caso criminal, porque realmente eu abraço o problema, eu invisto todos os meus recursos e conhecimentos na situação até que ele seja resolvido. O meu primeiro caso foi uma receptação, contudo na sentença tivemos algo extraordinário, tivemos uma absolvição sumária. Então já no início de carreira eu consegui assim uma das coisas mais extraordinárias. A senhora me contou que é especialista em execução penal, né? Em regra, a execução penal se dá, né, para aquele que já foi sentenciado, né, pelo juiz. Eu queria que a senhora ofertasse para toda a nossa audiência acerca deste assunto. Meu primeiro contato com execução penal foi no exame de ordem. Eu nunca nem tinha ouvido falar. E a execução, ela é regulamentada por uma lei específica que, aliás, foi modificada em 2019 e recebeu mudanças bem relevantes. Então, quando a pessoa recebe uma condenação, por exemplo, ela recebeu uma condenação de 5 anos, a nossa legislação, ela prevê a possibilidade daquele condenado sair antes desse período, mas para isso ele tem que cumprir requisitos objetivos, que é relacionado ao tempo, e subjetivos, que é em relação à conduta carcerária. Então, uma pessoa hoje que foi condenada a 5 anos por um crime sem violência ou grave ameaça, cumprida um sexto da pena, ela tem a possibilidade de progredir para o regime mais brando. Agora, se o crime envolve violência ou grave ameaça e foi praticado depois de 2019, exige-se no mínimo 25% para que ela comece a progredir, porque são 3 regimes. O fechado, que é para quem tem uma condenação superior a 8 anos, o semi-aberto, cuja a condenação é de 4 a 8 e o aberto de 1 a 4. Então, dentro dessas modalidades, a pessoa pode ou não ficar encarcerada. Na sentença, traz essa informação e o processo de execução é um outro processo que não é mais da competência daquele juiz que condenou, e sim um juiz específico da execução criminal que vai avaliar quando que aquela pessoa vai ser colocada em liberdade, se vai ter direito à saída temporária, se vai ser submetida a exame criminológico ou não. Então, é um outro processo com muitas nuances e que a maioria dos advogados não tem essa expertise. Uma excelente aula, né, sobre execução penal, e eu queria te fazer uma última pergunta. Agora, em época de pandemia, o camarada que não consegue comparecer para assinar, esse tempo está contando? Como que ele pode pedir esse benefício? É uma pergunta muito interessante, doutor Ribeiro. Para quem já tem uma condenação definitiva e tem a obrigação de comparecer ao fórum para assinar e justificar suas atividades, desde o início da pandemia, essa obrigação está suspensa. Entretanto, esse período em que a pessoa não está indo assinar, conta-se como pena cumprida. Então, você que, porventura, tenha a obrigação de assinar e, de repente, a pena já chegou ao término, é possível entrar em contato com seu advogado para pedir a extinção da pena e encerrar, para que você recomece sua vida, porque conta-se como pena cumprida todo o período, mesmo que você não esteja indo assinar. Excelentes dicas, excelentes aulas. Eu espero que você que também esteja aí nos assistindo, tendo essas dicas sobre execução penal, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe aí embaixo os seus comentários. Eu queria que a senhora deixasse uma mensagem, até mesmo para esta pessoa que precisa de um advogado criminalista para fazer da execução penal, ou até mesmo para o advogado empreendedor em início de carreira, a frase e a mensagem que a senhora quiser. Enquanto você estiver vivo, sinta-se vivo. E se precisar de um especialista em execução criminal, conte conosco. Um grande abraço, saudações cordiais. Saudações cordiais.